Estamos de volta ao programa Revolução Espírita. Paulo Henrique, você deixou a gente com uma série de surpresas. Kardec nasceu em Lyon, mas não morou em Lyon. Na verdade, morou em Bourg-en-Bresse, não é isso? Numa cidade arborizada, cheia de natureza, uma infância que não era pobre, eles tinham algum tipo de recurso, e o pai dele não era um magistrado no sentido de um juiz lá no tribunal, e sim era um militar que participava de julgamentos nas questões militares, não é isso? Exatamente. E a casa, como é que era? Você descobriu isso? Tudo isso... nós deixamos aqui no livro, o pano de fundo do livro é uma revisão de toda a biografia de Kardec, desde os antepassados até os detalhes, né, da vivência dele. Você vai contar tudo isso infância. de pouco pra gente, né? Isso, no programa nós vamos aos poucos aqui entrando nos assuntos, né? Isso. Agora, para poder elaborar isso, eu precisei de documentos que dessem os detalhes dessa confirmação. Para exemplificar, um deles saiu no jornal de Ain, em 1826, eles aí já tinham saído de Bourg-en-Bresse, tinham ido para Suíça, onde ele foi educado no Pestalozzi. E depois de Pestalozzi eles foram para Paris. Sim. Lá ele se estabeleceu na área da educação. Sim. Acabou se tornando uma pessoa muito importante nessa área. Então agora ele já é um moço. Ele foi bastante precoce. E vimos que para ele ser precoce dessa forma, só poderia ter sido por uma educação muito boa. Com certeza. O acesso à cultura desde a infância. Né? Isso mesmo. E foi o que ocorreu. Nesse jornal de Ain, a mãe dele, que já tinha ido para Paris com ele e com um tio, a avó havia ficado na cidade na cidade que eles passaram a infância. Sim. E na casa que era a casa da família, uma casa tradicional da família. Mas em 26 morreu a avó. E aí eles vão alugar a casa que eles passaram a infância para poder ajudar a custear a vida deles em Paris. Sim. Né? E nesse jornal, então ela coloca, de maio de 26, para alugar. Um anúncio. O anúncio. E aí a gente vai conhecer a casa dele, que é uma mansão. Né? O nome é Maison de Maître. É um estilo arquitetônico muito específico. A gente pode acompanhar aí na imagem uma casa parecida com essa que Kardec vivenciou. É uma casa de 3 andares. Olha que né? interessante. Ela tem um sótão, várias janelas na frente em cada um dos andares. Bonita. E ela dá a localização exata, localizada na estrada de Bourg para Courgenón, na proximidade do Caminho do Meio. Ou seja, inclusive é possível localizar a casa para quem for lá na França. Essa casa é composta por várias salas, lavanderia, estábulos, etc. Grande pátio e jardins contíguos. Pode-se alugá-la pelo período de 6 meses, se desejar. Procure-se no local com Madame Rivail, que era Jean-Louise, a mãe de Kardec. Então, o que acontece? Essa casa que ele viveu demonstra como que era uma família importante naquela região e com posses. Eles não tinham só aquela casa, eles tinham os terrenos à volta. Né? Então, era uma família tradicional e que permitiu, com esses recursos, custear a carreira dele. Então, quando ele foi para Pestalozzi, a mãe e a avó que criaram ele, venderam alguns terrenos para conseguir juntar recursos para custear e pagar a educação que ele teve em Pestalozzi. Porque na escola de Pestalozzi, quem não podia não pagava, mas os que podiam pagavam. E a família do professor Rivail pagou, porque justamente tinha condições de fazer isso. E todas essas reviravoltas e caminhos que Kardec teve na sua vida foram acompanhados pela mãe. Ela sempre esteve ladeando ele, né? E quando eles vão para Paris, também precisou de um investimento nos cursos dele, na publicação dos livros, no aluguel e na estruturação do liceu e das escolas. Tudo isso ele recebeu a ajuda da família. Né? Então, agora, é claro que quando ele começou a pesquisa espírita, e você vê, a vida que ele teve poderia caminhar para ser uma pessoa que teria uma vida absolutamente estável, sem problemas, usufruindo de herança, e não foi nada disso que ele viveu. Mas ele vai começar a pesquisar o espiritismo com 50 anos, um pouco mais de 50? E a partir disso, dos 50 anos, quando ele se dedicou ao espiritismo, durante esses 10 anos, ele abriu mão da vida social.
Então ele passava muitas noites, ele saía da casa dele e ele ia para o centro de pesquisas dele, para o escritório de pesquisas, que era no centro ali de Paris, e ele conta que muitas vezes ele virava à noite. E só ia voltar para casa no dia seguinte. Então ele passou ali 10 anos, que foram os 10 anos finais da vida dele, um pouquinho mais apenas. Dedicadíssimo a esse estudo. 100% dedicado ao espiritismo. Ele passou todos os meses ali da vida dele, os dias dele, escrevendo a revista espírita, redigindo os livros, cuidando da publicação. Muita coisa. Recebendo as visitas todas, que eram uma quantidade enorme, no comecinho na casa dele, mas depois não dava mais. Porque eram centenas de pessoas, não dava para abrir a casa mais dessa forma. E ele passou para o escritório. E no escritório, né, ele passou a ter uma vida 100% dedicada ao espiritismo. A vida dele foi, então, voltada para a educação. E ele teve uma infância que o preparou para isso, uma juventude junto à Pestalozzi que encaminhou ele para a profissão e para a missão que ele tinha. E quando ele chegou em Paris, a carreira também foi brilhante na área da educação, preparando ele para os 50 anos, estar à disposição do diálogo com os espíritos, trazendo a nós essa doutrina libertadora. Né? Porque às vezes faz-se uma ideia de algo mirabolante que caiu do céu. Não, há toda uma sequência desde a infância, com o apoio da família, com recursos para poder estudar, não é isso? Depois uma escola renovadora como a de Pestalozzi, e aí você tem como se a alma dele vai desabrochando nesse decorrer do tempo, porque é uma pessoa como outra qualquer, não é isso? Exatamente. Agora, nós como espíritas temos que passar por essa revisão, porque durante século a história de Kardec foi contada como sendo um menino pobre, né, em Lyon, numa cidade industrial, algo que nem merece você falar muito, porque as biografias tratam tudo disso num parágrafo. Porque que importa uma infância numa cidade daquela sem acesso à cultura? A única questão é que isso é falso. E como é que ele poderia, por exemplo, ser um brilhante aluno com Pestalozzi? Porque ele foi um brilhante aluno. Ele não chegou lá vazio de tudo, ele tinha uma bagagem. A vivência dele com Pestalozzi foi uma continuidade do que ele já havia recebido na infância. Né? Então, realmente, ele teve uma vida que foi cuidadosamente preparada com os recursos necessários para quando ele estivesse frente à tarefa de buscar a compreensão do espiritismo, rapidamente ele encontrou os entendimentos e os caminhos necessários para dar essa doutrina libertadora que a gente recebeu. Muito bem. O nosso tempo acabou por hoje, mas você vai nos acompanhar todas as semanas, porque cada vez será um assunto interessantíssimo. Escreve pra gente, tá? Revolução Espírita, @tvmundomaior.com.br. Revolução Espírita, @tvmundomaior.com.br. Nós esperamos você, agradecemos por hoje, receba um grande abraço e até a semana que vem. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.